Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos lá em Lucas 6, vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 20, que diz assim nesta versão, a mensagem, ó. Abençoados são vocês quando nada têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Esse aqui é um texto sinótico. Jesus está falando aos discípulos e a uma galera também. É sinótico com Mateus. Lá em Mateus é o Sermão da Montanha. Aqui em Lucas é o Sermão da Planície, né? E aí nesta versão o título é A Verdadeira Felicidade. Jesus vai falando, bem-aventurados são vocês, os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, ele vai falando. Só que nesta versão aqui, na que a gente baseia, né, o Sim Diário, que é a versão A Mensagem, já expliquei como é que tá aqui, como é que a gente chegou até aqui. Se você ainda não viu, eu vou deixar em algum lugar por aqui, que eu não entendo muito bem desses Paranauê ainda, mas eu vou deixar para você assistir como começou, como a gente chegou aqui nesta versão de Bíblia. Mas o que me chama a atenção, além dessa linguagem que eu gosto muito, que é essa versão aqui, que é a versão A Mensagem, ela é uma versão diferente, ela é uma linguagem mais cotidiana, né? Mais da gente mesmo. Essa frase aqui me pegou. Meus olhos bateram aqui e eu fiquei, tá até marcado, né? Porque minhas Bíblias são todas rabiscadas. E Deus vai falando e eu vou rabiscando. E nesse ponto aqui, quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo, eu fiquei pensando sobre essa frase e o que ela poderia nos agregar hoje. Significa o que para mim? O que Deus fala comigo acerca dessa frase? Quando vocês saem de cena, quando a gente abre mão do controle, quando a gente não deixa, né? Porque assim, o nosso Deus, ele é um Deus gentleman, ele é um Deus que não nos toma, não nos invade, não nos obriga, ele é um Deus maravilhoso, de verdade. E isso eu não precisava nem estar dizendo para você, porque eu sei que você já teve experiências com Deus e sei que você sabe que ele é maravilhoso. Mas aqui fala especificamente sobre deixar que ele seja esse Deus, o Deus que governa, o Deus que controla, o Deus que sabe o que está fazendo. Nós, na nossa altivez humana, né, no nosso orgulho e prepotência, muitas vezes, não, eu sei o que eu estou fazendo, é ou não é? Verdade ou mentira? Verdade. Não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu sei exatamente o que fazer. Aí Deus faz assim, ó, tá. Então tá bom. Se você sabe o que fazer, ele não nos obriga e nem nos impede de pecar não, tá? Ele tá orientando, a palavra tá aqui como um manual. Se você quer fazer, irmão, Deus, ó, faz. Só que aí depois, quando a rebordosa, né? Quando pega, né, o negócio, aí tu volta correndo. Só que na verdade, esse não é o plano de Deus, que a gente erre, quebre a cara e volte correndo. Erra, quebra a cara e volta correndo. Não. O que ele está dizendo aqui, ó, a mais de Deus e do seu governo. Quando a gente sai de cena, quando a gente deixa as nossas vontades, quando a gente abandona o nosso querer. Esses dias, eu acho que eu falei aqui com vocês, o medo que eu tinha de orar, Senhor, faça a sua vontade. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável? Sim, mas tem momentos que é só boa, perfeita e agradável para Ele. Geralmente, no começo dos nossos processos, é boa, perfeita e agradável para Deus, para a gente não. E a gente entra nos problemas, nos negócios, né? Que é Deus bagunçando tudo para poder ajeitar do jeito dele. Essa oração ela é poderosa. Senhor, faça a tua vontade, cumpra a tua vontade, que foi o que o Senhor Jesus fez no Getsemane, orando, agoniado. Ai, Pai, tem como não? Então, assim, se tiver como, assim, tu, né, tirar, assim, essa parte, assim, da minha vida, eu vou agradecer, mas se não tiver, faça a tua vontade. E Deus fez. Você percebe? Quando Deus atua, nem sempre, num primeiro momento, parece ser muito bom para nós, mas sempre vai redundar em bênção. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem de verdade.
porque é a palavra se cumprindo. Quando Jesus lá na cruz, você percebe o que ele fala? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que você me abandonou? O que eu te fiz para tu me deixar aqui sozinho? Jesus, Filho de Deus, representação de Deus na terra, ele se sentiu abandonado quando Deus cumpriu a vontade dele. Por que é que a gente não vai se sentir? Se ele era 100% Deus e 100% homem, se sentiu sozinho naquela cruz, imagina eu e você, nos processos da vida. Só que a vida de Jesus, vida, morte e ressurreição, toda a caminhada de Jesus nos revela o quê? O governo soberano de Deus, o qual ele se submetia. E ele se submetia em oração constante. Por isso que eu falo que Jesus é o nosso maior exemplo. Na minha vida aconteceu muito parecido. Ele falou, bem, eu não quero passar por isso, mas se é a tua vontade, cumpra a tua vontade. Quando eu fiz essa oração, tomei coragem, né? Porque é uma oração difícil de ser feita. Parece que a minha vida entrou num... Minha vida entrou num negócio, olha... Porém, esse Deus, ele faz tudo com intencionalidade. Nada é à toa, mas nós precisamos entregar esse governo como o Senhor Jesus fez. E ele fez para que a gente possa imitá-lo. Nessa entrega, nesse abrir de mão, eu não quero o controle, eu não quero gerir nada, Jesus, porque eu não sei. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele não caminha dentro dos nossos planners e agendas e calendários. Ele já viu lá na frente o que hoje pode estar doendo em você, pode estar sangrando em você, lá na frente vai ser glória para o nome dele. Para isso que nós nascemos, né? Que Isaías 43:21 vai dizer, nós nascemos para glória, para celebrar o louvor do Senhor. Então que as nossas vidas reflitam isso como? Entregando o controle, abrindo mão desse governo, dessa gestão que a gente acredita que tem, mas não tem. Nós não gerimos vida e morte, saúde e doença, começo e fim de certas circunstâncias. O que nos cabe, nós podemos fazer, mas 90% da nossa vida vai ser o controle de Deus, um controle soberano. E eu quero agregar conhecimento nesse devocional com os textos que vão falar sobre o governo de Deus, que vale a pena você anotar e depois você ler. Salmos 103:19 diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Temos também Salmos 145:13. O teu reino é reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Poder eterno. 1 Crônicas 29:11. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, soberano, absoluto. Salmos 47, 7 e 8. Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Isso declara o controle de Deus sobre os povos, sobre todos os povos. E aí, por último, né, não menos importante, como eu gosto de dizer, né? Por último, a gente vai em Daniel 2:21, que é um texto que tem um espaço reservado no meu coração e fala muito sobre como a gente deve olhar para Deus, como a gente deve entendê-lo, porque não é fácil entender Deus. Ele é mistério, né? O Senhor, ele tem os seus mistérios, os quais a gente só vai entender lá. Mas por enquanto aqui, algumas coisas ele deixa a gente conhecer dele, e que maravilhoso, porque a gente poderia viver uma vida de 1000 anos, que a gente ainda ia ter coisas para conhecer agora e depois. Ele é infinito em conhecimento, ele é profundo como um mar, ele não tem fim. Então a gente ia passar a vida inteira conhecendo alguma faceta nova de Deus e se surpreendendo, porque ele é maravilhoso. Então Daniel 2:21 diz o seguinte: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Líder soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E hoje o que ele quer é ser o líder soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que seja sobre nós a misericórdia, como eu falei ontem no texto de Salmos 33. Que seja sobre nós a misericórdia, o amor leal de Deus como nós esperamos dele. Ele tem esse amor leal, esse cuidado absoluto com cada um de nós, e tudo que ele quer é ser o Deus das nossas vidas. Então que hoje nós possamos permitir que ele governe com todo o amor leal que só ele tem.
Então hoje eu quero muito que você entenda que mesmo em meio às nossas incertezas humanas, o Senhor continua soberano e tendo o controle de todas as áreas de nossas vidas, desde que a gente abra a mão do domínio, do governo, do controle e entregue a quem é de direito, a quem sabe efetivamente passar as fases do nosso jogo. Também quero muito que você entenda que todos nós temos acesso a Deus. Basta que o nosso coração se renda ao governo dele. E como a gente faz isso? Obedecendo a sua palavra, se sujeitando como o Senhor Jesus fez para servir de exemplo para mim e para você. Então, sujeite-se a Deus e veja o governo dele gerindo e arrumando a tua vida como um todo. E por último, mas não menos importante, ele é o Deus da eternidade. Ele não tem começo, não tem fim. O que significa que toda a nossa vida já está diante dele. Ele já escreveu os nossos dias e só depende de nós entregarmos esse controle, deixarmos que ele seja o Deus das nossas vidas, confiando, entregando e acreditando que ele sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz, sabe o que começa, sabe o que precisa terminar. Entenda, você tem proteção e segurança em Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de exaltar e glorificar ao Teu nome. Que neste domingo, Pai, o Teu amor leal esteja sobre as nossas vidas, nossas casas e famílias. Que o Senhor prepare cultos extraordinários para que a gente sinta a Tua presença e esteja sensível ao Teu toque, ao Teu falar. Muito obrigado por mais um dia e por esse domingo, onde poderemos estar na Tua presença junto com os santos, louvando e engrandecendo o Teu nome. Muito obrigado. Que essa palavra faça sentido aos nossos corações, que o Senhor reine e domine sobre as nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. Nos livra de todo e qualquer mal, esteja perto, nós precisamos de Ti. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Mas olha, se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!